Então, boa noite. Nós estamos dando início a mais uma das nossas reuniões de terça-feira do nosso Clube da Revista. Então, o primeiro deles, o Guilherme e a Luana, lá no São Lucas, sugeriram que a gente discutisse esse artigo do Intensive Care Medicine, publicado também esse mês, e é uma revisão fisiopatológica da disfunção do ventrículo direito, em 3, 4 páginas, muito bem escrito, tem uma bela de uma revisão, embora curta, sucinta, das relações causais da disfunção do ventrículo direito nos doentes que têm insuficiência respiratória, que estão sob ventilação mecânica, em especial. Eu achei que esse era um pontozinho de informação importante para poder revisar com vocês. A gente discutiu um pouco informalmente com o Guilherme na sexta-feira, mas ele vai fazer uma apresentação formal para nós hoje. E depois um segundo artigo, um artigo que o Saurinho vai apresentar também, do Intensive Care, um artigo até mais curto, mas é uma revisão histórica da ventilação mecânica protetora. Vocês sabem que eu tenho essa veia tanto da fisiologia quanto do contexto histórico. O Alexandre vem para poder falar um pouco das evidências atuais, né, que suportam alguma forma de melhor de ventilação mecânica que outra. Eu sempre gosto de que a gente tenha cada informação em que você tenha o cenário global, o contexto histórico, que o Saurinho vai revisar daí rapidamente conosco. E com isso, acho que nós vamos estar melhor preparados para poder aproveitar a reunião com o Alexandre na reunião de fundo. Muito bem. Então, Guilherme, estamos com você. Então, vamos lá. Então, o artigo que eu vou apresentar é sobre falência ventricular de ventrículo direito aguda, uma fenotipagem nos pacientes com SARA. Então, foi um artigo publicado agora em outubro na Intensive Care e foi feito por esse grupo de pesquisadores que são de Leicester, na Inglaterra. Então, para a gente contextualizar um pouco, a primeira descrição de hipertensão pulmonar em pacientes com SARA, na verdade, nesse artigo, em pacientes com insuficiência respiratória, ela se deu em 1977, por esses dois autores, o Zappel e o Snyder. Então, eles falaram que a hipertensão pulmonar e a resistência vascular pulmonar foram aumentadas e tiveram, mesmo com a correção da hipoxemia, nesse primeiro quadrado, e nessa segunda parte destacada aqui, que a função do ventrículo direito ele era mais exigido nesses pacientes com a hipertensão pulmonar. Agora, na atualidade, a gente teve a pandemia do Covid, e ficou muito... a quantidade de pacientes com SARA aumentou muito. A gente sabe que existe por outros motivos, mas no Covid a gente via isso diariamente. Então, eles trazem nessa primeira meta-análise que a disfunção do ventrículo direito na SARA ela aumenta significativamente a mortalidade. Essa coisa que eles trouxeram de 1.861 pacientes com SARA, 21% deles apresentaram no decorrer do tratamento uma disfunção aguda de VD. E aí a gente pensa, o que na SARA faz acometer o VD? Então, vai ter uma série de fatores, porque existe um crosstalk entre o coração e o pulmão. Então, na SARA vão ter fatores obstrutivos, que vai ser trombose e remodelamento, e aqui não só pensando na trombose, num TEP maciço, mas em microtrombos que acontecem na vasculatura pulmonar devido ao processo de inflamação. Também fatores compressivos, como o edema pulmonar, pelo processo de inflamação, então o endotélio vai ficar mais dilatado, vai facilitar a saída de líquido para o interstício pulmonar, então vai causar mais edema, e a própria ventilação mecânica, com a pressão positiva, e nos casos de SARA também com as PIPs elevadas, que a gente acaba usando para ventilar o paciente. E aqui um outro ponto-chave, que são os fatores vasoconstritores.
que seria a hipoxemia, que é extremamente importante, a acidemia e a hipercapnia. E aqui, fazendo um gancho no como a gente maneja a parte ventilatória do paciente na SARA, porque muitas vezes a gente faz uma hipercapnia permissiva, mas às vezes não leva em conta que isso vai fazer uma vasoconstrição pulmonar e vai aumentar a pós-carga do ventrículo direito. O Whitmer também cita que a pós-carga do VD ela é aumentada em extremos de volume pulmonar. Então, em pacientes com baixo volume pulmonar, os bronquíolos terminais e os vasos extra-alveolares, eles vão estar colabados. E quando tem um alto volume pulmonar, ele vai fazer um aumento grande, vai fazer uma tensão na parede alveolar e vai acabar colabando os vasos intra-alveolares. Ele cita esse estudo publicado em 2016 no Intensive Care, em que uma driving pressure maior ou igual a 18 ela ficou evidenciada como um fator de risco para a disfunção de ventrículo direito. Tá, mas sabendo tudo isso, a gente tem que pensar como que vários pacientes têm SARA, vários pacientes entram em ventilação mecânica, ficam hipoxêmicos, mas nem todos fazem disfunção do ventrículo direito. E isso se dá porque os ventrículos, mas aqui no caso o direito, eles têm mecanismos de compensação. E eles são dois mecanismos. O primeiro deles é um mecanismo chamado de homeométrico, que foi descrito por esse fisiologista, o Unreb. Ele é um fisiologista de origem egípcia, mas nascido em São Petersburgo. Em 1912, ele descreveu o aumento na contratilidade cardíaca secundário ao aumento da pós-carga ventricular. Então, o mecanismo que está relacionado a isso é um aumento da sensibilidade da troponina ao cálcio. Então, tem um aumento do influxo de cálcio na troponina e ela acaba contraindo de forma mais eficiente. E um segundo mecanismo de compensação seria o mecanismo heterométrico, que é o mecanismo de Frank-Starling. Esse que é bem conhecido, que é o aumento na contratilidade cardíaca secundário à distensão das fibras cardíacas. Foi descrito pelo Frank, pelo Starling, em 1915, se não me engano. Beleza, mas a pós-carga do ventrículo direito ela está tão grande que esses mecanismos eles não estão sendo mais capazes de suportar e de aumentar a contratilidade de VD. Então, isso vai acabar gerando uma insuficiência do ventrículo direito. Ele acaba fazendo uma cascata que se alimenta. Então, ela começa com um aumento excessivo de pós-carga do ventrículo direito. Seja por todos os fatores que eu comentei antes, pelos fatores obstrutivos, pelo edema, pela PIP, pelas tromboses. O mecanismo homeométrico, que é o mecanismo de Unreb, ele acaba sendo prejudicado no estado de inflamação do corpo, porque tanto a inflamação quanto o choque, eles diminuem a capacidade do cardiomiócito de fazer essa adaptação. Então, o ventrículo direito já perde o mecanismo aí. E quando a pressão é tão grande, acaba fazendo uma dilatação excessiva das fibras e elas perdem a capacidade de aumentar a contratilidade. Então, ela perde o mecanismo de Frank-Starling. Com esse aumento excessivo na pós-carga do ventrículo direito, chega menos sangue do ventrículo esquerdo. E com isso vai diminuir o débito cardíaco, então vai causar o choque. Também, com o aumento excessivo na pós-carga do ventrículo direito, a pressão diastólica do ventrículo direito vai ser tão grande que vai acabar rechaçando o septo interventricular para o lado do ventrículo esquerdo. Isso é interdependência ventricular. Então, isso vai acabar comprometendo o enchimento, vai comprometer a diástole do ventrículo esquerdo. Isso também vai gerar uma diminuição no débito cardíaco, contribuindo com o choque. E um outro fator que é importante aqui é a perfusão coronariana que vai ser prejudicada, porque o ventrículo direito ele é um ventrículo que funciona a baixas pressões, então a pressão dele, normalmente, ela é menor do que a pressão sistêmica. Então, a perfusão coronariana, ela se dá tanto na sístole quanto na diástole, diferente do ventrículo esquerdo. Quando a pressão do ventrículo direito está tão aumentada, ele acaba passando a pressão sistêmica e a perfusão coronariana do ventrículo direito vai ser só na diástole. Então, isso vai acabar fazendo uma isquemia do ventrículo e vai prejudicar ainda mais a contratilidade.
além de com a hipóxia e levando menos metabólitos para as partes mais distais do ventrículo direito. Então, aqui entrando na tabela que ele traz no artigo, que é propriamente a fenotipagem dos pacientes com a disfunção ventricular na SARA, ele divide ela basicamente em 5 fenótipos, mas sendo que 4 deles o ventrículo direito ainda atende a demanda de pressão e consegue ter uma contração efetiva, e aqui nesse lado direito, quando ele não atende essa demanda. Então, eu vou separar ele por partes para ficar melhor de enxergar. Então, aqui no lado A, quando o ventrículo ele atinge a demanda, o paciente não vai estar chocado. E ele vai estar dividido em quatro fenótipos diferentes. Então, seria com uma dilatação isolada do ventrículo direito, uma dilatação isolada aqui seria um acoplamento do ventrículo direito e a pressão pulmonar acoplados. Aqui no 3, quando eles não estão acoplados. No 4, quando não estão acoplados e tem uma disfunção do ventrículo direito. E aqui no verde, quando tem desacoplamento e o ventrículo direito ele não tá contraindo de forma efetiva. Então, aqui ele usa para definir o acoplamento, para saber se o ventrículo direito ele atende a demanda, essa relação entre a elastância final da sístole do ventrículo direito com relação à elastância arterial pulmonar. Então, esse sistema estaria acoplado quando essa relação é maior do que 1. Isso vai ser feito por meio de cálculos com a cateterização da artéria pulmonar. Mas isso é uma coisa que não é muito disponível no dia a dia. A gente tem vários pacientes que fazem SARA, fazem disfunção do ventrículo direito, mas que não vão ter cateter da artéria pulmonar. Então, ele lança mão de outros artifícios para a gente conseguir identificar clinicamente que esse paciente está fazendo a disfunção do ventrículo direito. E um deles é o ecocardiograma. Então, aqui dando um zoom, ele traz alguns recursos que a gente consegue usar no ecocardiograma para avaliar se esse ventrículo direito está funcional ou não. Então, a primeira relação que ele usa é a relação entre a área diastólica final do ventrículo direito dividido pela área diastólica final do ventrículo esquerdo. E quando ele está disfuncional, quando o ventrículo direito está aumentado, essa relação vai ser maior do que 0,6. Ele também usa uma relação entre o TAPSE e a PSAP. Então, ele coloca como referência um artigo feito no COVID, em que eles avaliam o TAPSE sobre PSAP como uma medida isolada de prognóstico na SARA. Então, eles usam o TAPSE como um substituto da elastância ventricular e a PSAP como um substituto ou como uma estimativa indireta da elastância pulmonar. Então, o cutoff que eles viram nesse artigo foi de 0,63. Então, os pacientes que tinham essa relação abaixo de 0,63, mais tendendo a 0,5, eles tinham um pior desfecho e uma maior mortalidade. Esse aqui é o artigo que ele citou, que também foi publicado na Critical Care em 2020, e aqui embaixo eu destaquei que ele fala que, em análise multivariável, os únicos fatores que foram preditores independentes de mortalidade foi a relação PO2-FiO2, mas também essa relação TAPSE-PSAP. Um outro artifício que ele usa é o Doppler pulsátil da artéria pulmonar. Então, seria a medição da aceleração, do tempo de aceleração da artéria pulmonar e a relação desse tempo de aceleração com o tempo de ejeção da saída do ventrículo direito. Só que eu fui dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso e achei esse artigo do Ultrasound Journal, que ele fala sobre essas medidas em pacientes com disfunção ventricular, e ele chega à conclusão que a medição ela não deve ser usada em pacientes críticos, como é o nosso caso, principalmente na coexistência de disfunção do ventrículo direito. Então, aqui, acho que cabe, como tudo, na intensiva, assim, a gente ter como um outro recurso, mas é algo que é difícil de ser feito
na prática e pode trazer um fator de confundimento. Só para mostrar como que é feita essa medição, na artéria pulmonar, aqui o PAT é a velocidade e o RVT é o tempo de ejeção do ventrículo. E por último, talvez seja uma das coisas mais importantes, são os sinais clínicos de congestão. Então, ele enfatiza que um dos primeiros sinais que o paciente vai estar congesto, que vai estar fazendo uma disfunção do ventrículo direito, vai ser o aumento exagerado da PVC. Então, em pacientes que o ventrículo direito ele já vai estar desacoplando, a PVC tende a ser maior do que 8. Mas quando tem um desacoplamento importante e uma insuficiência, um corpo pulmonar, por exemplo, essa PVC já vai estar maior do que 15. E ele cita também outros recursos de ultrassom, que é a avaliação da veia cava, que vai estar dilatada e que vai perder a variabilidade com respiração. E aqui no final ele cita o protocolo VEXUS, que a gente sabe que foi feito para avaliação dos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, para predizer disfunção renal, mas também é um recurso que a gente pode extrapolar como mais uma maneira como mais um parâmetro para a gente avaliar o paciente, não como isolado, mas a gente acaba juntando tudo e com isso a gente chega com mais facilidade no diagnóstico. Por último, aqui nessa tabela, ele fala do manejo. Então, o manejo, ele se dá em 4 partes, basicamente, mas eu destaquei aqui a volemia, porque a gente tem que pensar que o ventrículo direito desse paciente ele já vai estar muito debilitado, ele já vai estar com uma pré-carga muito aumentada, então talvez não seja o caso de a gente deixar esse paciente com uma volemia, um paciente hipervolêmico, a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Então talvez seja um paciente que se beneficie de um tratamento com diurético mais intenso, ou no caso dele fazer uma insuficiência renal aguda, talvez ele se beneficie de uma diálise para tirar volume de uma maneira mais precoce. Ele também cita o manejo hemodinâmico com inodilatadores, com vasopressores, com vasodilatadores pulmonares, manejo ventilatório, então aqui ele cita uma driving pressure menor do que 18, porque é maior que 18, que foi verificado como fator independente para a disfunção do ventrículo direito, e uma pressão de platô menor do que 27. A otimização da PIP, isso seria por titulação, e a posição prona, que a gente já cansou de discutir os benefícios que ela trazem para a parte cardíaca, não só para a parte ventilatória. E por último, quando tudo isso está refratário, o ECMO, pode ser veno-venoso ou veno-arterial. E aí ele tem vários fatores de importância, seja pela parte hemodinâmica, mas também para retirar aqueles outros fatores, que seria a acidemia, a hipercapnia, a hipoxemia, que também fazem a vasoconstrição pulmonar e vão contribuir com o aumento da pós-carga do ventrículo direito. Então, quando tudo isso falhou, a gente poderia lançar a mão do ECMO. Bom, seria isso. Muito obrigado. Muito bem, Guilherme, muito obrigado, muito bom. Vocês receberam diretamente, vocês receberam o artigo. Volto a repetir novamente que em 3, 4 páginas tem uma descrição bastante gostosa de ver, de ler. Tem várias referências importantes que enfatizam a importância de vocês olharem para o ventrículo direito no doente que tem insuficiência respiratória e que está sob ventilação mecânica. Então, eu fiz um resuminho aqui também, rápido, da aula do Guilherme. Eu vou falar rapidamente e vou fazer algumas perguntas para alguns dos residentes. Então, acho que primeiro, né, Guilherme, só enfatizando, acho que está claro de que os doentes que têm insuficiência respiratória aguda, os doentes que vão para a ventilação mecânica, quanto pior a disfunção do ventrículo direito, pior o prognóstico. Várias formas de você poder aferir isso na beira do leito, mas quanto pior ou mais injuriado estiver o ventrículo direito, pior o prognóstico. Vários cortes e trabalhos demonstrando isso.
E as causas fisiopatológicas que dão esse embasamento para que se tenha esse mapa geral, bem construído na cabeça, é que o doente que desenvolve insuficiência respiratória, seja por hipoxemia, por hipercapnia e por acidemia, mas principalmente pela hipoxemia, ele faz uma vasoconstrição hipóxica no pulmão e isso tem um aumento da pressão na artéria pulmonar. Se você acoplar com isso, que frequentemente esses doentes que têm insuficiência respiratória, que estão em ventilação mecânica, e estão em ventilação mecânica muito frequentemente com pressões aumentadas, intratorácicas, algumas vezes desnecessárias, isso também aumenta a pós-carga do ventrículo direito. Já são 2 fatores. O terceiro fator é de que a gente lida com doença tromboembólica, né? Seja a doença macrotromboembólica ou as microtromboembólicas. Acho que isso ficou muito ressaltado nos doentes com COVID, mas não é muito diferente do que vocês encontram no doente com SARA por um processo inflamatório extrapulmonar ou intrapulmonar. Esses doentes fazem microtromboses dentro do pulmão também, e isso também acarreta um aumento da pós-carga no ventrículo direito. Quando aumenta a pressão na artéria pulmonar e aumenta a pós-carga no ventrículo direito, como o Guilherme mostrou, o primeiro mecanismo de compensação é a ANREP. Né? O que o ANREP descreveu na grande circulação é que, se você clampear um pouquinho a aorta, imediatamente o ventrículo esquerdo já começa a aumentar a contratilidade, sem precisar de dilatar. A mesma coisa acontece com o ventrículo direito. Aumentou um pouquinho a pós-carga, ele já aumenta a contratilidade. Essa é uma contratilidade sem precisar de distender o ventrículo direito, né? É só por um aumento de tensão na parede, e isso aumenta o cálcio dentro do sarcolema e aumenta a contratilidade do miocárdio. Essa é uma resposta natural, que habitualmente está diminuída nos doentes que estão inflamados. Mas, mesmo assim, ela acontece, né? Se esse mecanismo ele falhar para poder manter um fluxo adequado, o ventrículo vai ter que dilatar. Ele vai ter que utilizar Frank Starling, né? Homeométrico, heterométrico. Aí o ventrículo distende. Ele distende se ele tiver volume. Se o doente tiver hipovolêmico, ele vai fazer hipotensão. Quantas vezes vocês não puseram o doente em ventilação mecânica, transformam uma ventilação de pressão negativa para ventilação positiva, o doente faz hipotensão. Quando ele faz hipotensão é porque ele tinha REP, mas ele não tinha Frank Starling. Ele precisava de volume. Vocês dão um pouquinho de volume, ele compensa a sua pressão e suporta a ventilação mecânica. Muito bem, mas ainda não tem disfunção significativa do ventrículo direito. Mas vocês já viram que esse mecanismo vocês veem na prática a todo momento. A REP, Frank Starling, a REP, Frank Starling. Estão vendo isso a todo momento. Se esse ventrículo tiver que se dilatar muito, para poder contrabalançar um aumento muito grande da pós-carga, ele vai entrar em falência. Ele vai ocupar, fazer disfunção do septo, vai ocupar o enchimento do ventrículo esquerdo e ele vai falhar. Então, se esse ventrículo não pode dilatar muito, ele tem que dilatar um pouco, mas se vocês fizerem muito volume, esse doente vai ter prejuízo significativo dessa dilatação e dessa disfunção do ventrículo direito, porque vai significativamente ter um impacto negativo no enchimento do ventrículo esquerdo e hipoperfusão sistêmica. Então, a REP Frank Starling. Isso explica um pouco do mecanismo progressivo de disfunção do ventrículo direito, que vocês podem aferir na beira do leito de uma forma progressiva. Seja primeiro com biomarcadores, aquele doente que tiver um BNP, quanto mais aumentado, mais injúria, mais tensão na parede do ventrículo direito, mais piora o prognóstico. Quanto mais enzimas miocárdicas secretadas na circulação, qualquer uma delas, troponina, a principal delas, piora o prognóstico do doente. Porque isso está significando que esse ventrículo direito está tendo que suportar uma carga maior. Além de biomarcadores, o ventrículo direito começa a dilatar e começa a apresentar sinais de congestão. A jugular aumenta demais, se a PVC aumentou demais, se ele tiver fluxo retrógrado esplâncnico, por exemplo,
Isso tudo é um sinal, se a cava começar a ficar pouco dilatada, é sinal de que esse ventrículo já está no seu limite da compensação. Vários trabalhos, cada trabalho mede uma dessas variáveis, mas se vocês tiverem um mapa inteiro, esse ventrículo está com tensão na parede, esse ventrículo está dilatando num segundo momento, e se vocês tiverem a possibilidade de uma janela boa na eco, vão notar de que o anel da válvula tricúspide começa a se mexer pouco em direção ao ápice. Quanto menos ele se mexe, menos contratilidade você tem, mais disfunção do ventrículo direito. O ventrículo direito, dilatado, pressão na artéria pulmonar começa a aumentar, um refluxo na válvula tricúspide que começa a aparecer que não tinha, e um movimento pequeno do anel da válvula tricúspide, tudo isso está significando que esse doente está entrando em disfunção do ventrículo direito. Aí até a hora que aparece a tal da hipotensão arterial e os sinais de hipofluxo para a periferia. Diminui o débito urinário, começa a aumentar lactato, e esse doente diminui o tempo de preenchimento capilar na ponta do dedo, e o doente faz, eventualmente, hipotensão, que se precisa fazer droga vasoativa. Estou dando todo esse cenário porque esse é o contexto global da disfunção do ventrículo direito, e eu, nos meus primeiros 20 anos, 30 anos de atividade, como não tinha eco na beira do leito, a gente só fazia o diagnóstico de disfunção do ventrículo direito quando ele fazia essa fase final, né? Do aparecimento da hipoperfusão periférica. Eu estou querendo ressaltar que vocês hoje têm instrumentos e têm mecanismos, na grande maior parte dos doentes que vocês estão atendendo, de poder fazer esse diagnóstico precoce da disfunção do ventrículo direito, antes do aparecimento da hipoperfusão. Né? Ainda no momento em que o ventrículo ainda está se dilatando, que ele tem biomarcadores altos, que ele tem sinais de congestão, e que eventualmente tem um septo com pouco movimento, sem ainda o aparecimento de hipoperfusão. Porque se você fizer o diagnóstico de disfunção do ventrículo direito só quando o doente tiver sinais periféricos, você está fazendo a mesma medicina que eu fazia há 20 anos atrás. Isso, a gente tem que virar esse disco. Né? E aí, como otimizar esse doente? Aí, no final das contas, diminuir ao máximo a hipoxemia, é diminuir a acidemia, é diminuir pressão intrapulmonar e, eventualmente, diminuir trombose. E trombose, pelo que nós sabemos, é muito mais através de controle das infecções e dos processos inflamatórios do que com heparina propriamente dito. Henrique, faz tempo que eu não te ouço, Henrique. Quer fazer um comentário, por favor? Boa noite, doutor. Tudo bom? Tá ouvindo? Estou te ouvindo bem. Mano. Então, primeiro, parabenizar o Guilherme. Muito boa aula. A aula dele, um assunto bem interessante. O doutor até comentou agora da gente identificar essa disfunção precocemente, né, para não fazer a mesma medicina anterior. No mês passado, a gente teve um caso bem interessante, até não foi paciente relacionado com ventilação mecânica, mas um paciente que teve um TEP. A gente acabou pegando ele num internamento já que veio do plantão noturno. A gente chegou de manhã, a gente já viu o estado de choque dele ali. Com a utilização do eco no beira-leito ali, a gente conseguiu fazer o diagnóstico bem claro ali para definir uma conduta que acabou mudando toda a rota que o paciente ia seguir, né? O paciente, a princípio, tinha internado com uma suspeita de um infarto, tinha um CAT programado e com o exame ali no beira-leito, ali, 10, 15 minutinhos, examinando o paciente, a gente conseguiu mandar ele para um angiotomo, fazer todo o diagnóstico de um TEP realmente. Ele demonstrava no exame ali sinais de disfunção do ventrículo direito, um ventrículo direito que já era bem dilatado, já estava disfuncional, o paciente já em uso de droga vasoativa em doses crescentes, em uso de inotrópico, todo o suporte, e com isso tudo a gente conseguindo, né, mudar o prognóstico do paciente, fazendo uma medicina ali customizada para o paciente, né? Então,
às vezes, um pouquinho mais de atenção ali nos sinais que o paciente dá para a gente. Realmente saber usar o eco ali no beira-leito ajuda bastante a gente com a questão de fazer um diagnóstico precoce e conseguir mudar o prognóstico desse paciente. Muito bom, Henrique. Obrigado pelos teus comentários. Acho que, na maior parte das vezes, vocês vão estar na frente de doentes que têm microtrombose, mas alguns doentes terão macrotromboses, então precisa ficar atento, principalmente essas descompensações agudas, que daí tem uma conduta diferente dessa, porque daí tem um tratamento específico para poder fazer, muito frequentemente, seja com um trombolítico, ou eventualmente em alguns hospitais com hemodinâmica na fase aguda e retirada do trombo, se o trombo for grande, etc. Mas pensem nesse cor pulmonar agudo por tromboembolismo de pulmão não como sendo coisas de todos os dias, né? O grande trunfo dessa reunião é trazer o ventrículo direito para a prática de todo dia de vocês. Quando tiverem um doente que tiver uma lesão pulmonar, que tiver em ventilação mecânica por causa de uma insuficiência respiratória, esse doente pode estar com disfunção do ventrículo direito ainda sem sinais de hipoperfusão. Que vocês precisam estar atentos para poder fazer esse diagnóstico precocemente e ver se alguma coisa pode ser otimizada na ventilação mecânica e na volemia desse doente, e não deixar que esse doente se descompense para poder fazer o diagnóstico tardiamente.